Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Pleno. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Ronaldo Chadid, Gerson Domingos, Márcio Monteiro, Flávio Caiate e o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o Procurador-Geral de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Ausentes, com justificativa antecipada, os excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Neves e Osmar Jerônimo. Em discussão, a ata número 17 da sessão ordinária presencial do Tribunal Pleno, realizada no dia 17 de agosto de 2022. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da diretoria das sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Não havendo expediente a ser lido, passa a apresentação da proposição número 14, homologação da resolução número 173, expedida ad referendo do Tribunal Pleno, devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 17 de novembro de 2022. Com foco nas disposições elencadas na proposição, por mim apresentada, considerando que foi devidamente distribuída para conhecimento prévio aos membros do Corpo Deliberativo e Ministério Público de Contas, passa a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para sua manifestação. Essa é aquela resolução de referência, só para você concordar com a admissibilidade. Sim. Com relação aos senhores conselheiros, ilustre senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, com relação ao processo ora em apreciação, o Ministério Público de Contas manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. É o parecer, senhor. Submeto à apreciação dos nobres pares a admissibilidade da proposição. Conselheiro Ronaldo Chadid. De acordo. Conselheiro Gerson Domingos. De acordo. Conselheiro Márcio Monteiro. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Flávio Caiate. De acordo, senhor presidente. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. De acordo. Encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Solicito a retirada de ofício dos processos do excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Neves. Nos termos do artigo 44, parágrafo 2º, 1b do Regimento Interno, inicio os julgamentos com o processo TC 11.5374/2012, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Gerson Domingos, em razão do pedido de sustentação oral interposto por advogado devidamente constituído, o qual foi deferido com base no artigo 48 do Regimento Interno. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a sua manifestação. Com a palavra, o doutor Daniel, para a apresentação de questão de ordem. Aqui, Vossa Excelência, convidado o digno relator, senhores conselheiros, muito bom dia. Senhor presidente, na data de ontem protocolamos uma petição que traz duas situações que podem gerar nulidade de natureza absoluta no referido processo. A primeira delas é a ausência de observação que essa sessão deveria ser reservada e não ordinária de forma pública, em virtude de ter originado uma denúncia conforme dicção do artigo 129, parágrafo único do Regimento Interno desse tribunal. E a segunda, senhor presidente, é que não houve nos autos a intimação da Águas Guariroba para manifestação, também de acordo com o artigo 129, inciso 2 do Regimento Interno, no sentido de se manifestar acerca após a cota ministerial de contas. Então, senhor presidente, eu peço aí para que seja apreciado por esse colegiado essa manifestação, essa questão de ordem, que são de normas processuais, regimentais e podem ensejar em nulidade absoluta no presente feito. Em face da apresentação da questão de ordem, passa a palavra ao eminente conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a manifestação que entender pertinente sobre a questão de ordem. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Daniel, com respeito à empresa e à representatividade jurídica, qual os senhores representam aqui a empresa Águas de Guairoba, e acuso o recebimento ontem, oficializado por Vossa Excelência, por a senhoria,
quanto à solicitação, ora feita aqui na questão de ordem, teríamos a resposta em relação a esse fato, ao feito. Referente à denúncia apresentada pelo ex-vereador Marcos Alex, tendo como denúncia a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e que se trata de um assunto relacionado à questão de ordem e excelência, a empresa Águas de Guairoba apresentou o expediente na tarde de ontem. Pois não? Claro, sim. Que Vossa Excelência se manifeste a respeito da questão de ordem. Ainda não vamos entrar no voto. Em relação à questão da questão de ordem, já foi, no meu ponto de vista, já foi solicitado através da Águas de Guairoba no ofício recebido pelo meu gabinete na tarde de ontem. Então, para mim, é irrelevante a questão de ordem, porque já foi requerida anteriormente isso. Tá, Eu levanto, por outro lado, senhor presidente, peço a palavra. Uma palavra, Eu Ministério Público. levanto uma questão de ordem que, na nossa ótica, na ótica do Ministério Público de Contas, é positivamente relevante, na medida em que o artigo 50 do Regimento Interno faculta a questão de ordem, por outro lado, o artigo 44, parágrafo 5º, é extremamente relevante e claro, no sentido de que o presidente da sessão retirará de pauta o processo em relação ao qual foi preterida formalidade essencial impediente da prática do ato colegiado, de apreciação, julgamento ou de deliberação sobre a matéria. Complementando a nossa questão de ordem, efetivamente está comprovado nos autos que foram juntados documentos essenciais dos quais o Ministério Público não se manifestou após o parecer conclusivo. Baseado especificamente nessas questões, eu peço a Vossa Excelência, dentro da sua autonomia, que retire o processo de pauta, porque existe aí elementos, não é, advindos após a manifestação conclusiva do Ministério Público, Senhor Procurador, que justificaria, se me permitir, em tese, a retirada do processo de se o pauta. senhor me permitir, Como não? eu não disse relevante a ação, né, jurídica do representante da Águas de Guairoba. O nosso gabinete, o Tribunal de Contas, recebeu já oficialmente solicitações no sentido. Portanto, a necessidade de uma questão de ordem neste momento se faz desnecessária, porque já temos conhecimento do que o nobre o advogado nos solicitou nesse momento da retirada do processo. Portanto, já oficializada ao nosso gabinete, da data de ontem, eu tenho aqui a minha posição em relação a isso. Portanto, talvez eu tenha me expressado de uma forma um pouco agressiva, não desrespeitando o nosso regimento e o ponto de vista de Vossa Excelência, muito pelo contrário, muito respeitoso da minha parte, Sim, como não. mas cabe a mim a interpretação da solicitação, tá certo, da retirada do processo ou não. Né? Pelo menos assim me é atribuído pela consulta que o presidente me faz. Então, retiro talvez a palavra irrelevante, não seria isto, mas pelo fato de eu ter já recebido oficialmente no meu gabinete a solicitação proferida hoje numa questão de ordem do advogado. Desnecessário, no meu ponto Eu de vista, concordo com Vossa até porque Excelência. já recebi. Eu concordo com Vossa Excelência, mas tenho a acrescentar o seguinte, senhor relator, que quando se fala que houve preterição de formalidades essenciais, eu me refiro especificamente ao Ministério Público de Contas no exercício do seu munus institucional, de se manifestar no feito, desde que existam motivos supervenientes após a manifestação do parecer conclusivo. É Eu faço uma exatamente sobre pergunta isso. a Vossa Excelência aqui, entendeu? Pois não, conselheiro. Com muito respeito. Nós estamos julgando a Águas de Guairoba, ela é jurisdicionada do tribunal? Não, penso que é a Prefeitura de Campo Grande. Um ato celebrado, então, em 2000, nós estamos em 2022. Em 2000, a celebração de uma prorrogação, de uma concessão. Nada contra.
Nada contra. Pelo contrário, entendeu? Se é interessante à sociedade de Campo Grandense, aos nossos consumidores, aos colaboradores, contribuintes, enfim, entendeu? Mas eu entendo que este contrato, e solicitado inúmeras e inúmeras informações, e nunca as informações foram convincentes a este conselheiro, do qual cabe a mim o feito da decisão, e eu não estou julgando, senhor procurador, o senhor tem conhecimento disso, o mérito ainda da celebração desta concessão. Eu estou requerendo, mais uma vez, com muita paciência, que a Prefeitura nos remeta informações melhores e mais convincentes quando a defesa dos interesses do consumidor, né, por parte dessa concessionária, que é a Águas de Guaroba. Eu não tenho nenhuma objeção de forma nenhuma quanto a Águas, mas cabe a nós, indo dentro do meu feito, da minha interpretação, conferir se, pelo menos, há necessidade de uma prorrogação de um prazo de 20 anos antes do vencimento de uma concessão, quais são os benefícios que a sociedade estariam recebendo por conta de um benefício dessa extensão. Não é essa questão jurídica, não é uma questão de sentido, eu estou devolvendo à Prefeitura para que ela nos informe. E aí, sim, o procedimento, certo, do parecer do Ministério Público, dos técnicos, das auditorias, do procedimento normal, do corriqueiro do tribunal. Eu não estou me manifestando contrário ou favoravelmente a esta concessão. Eu preciso estar mais convencido das razões que levam a Prefeitura de Campo Grande a uma concessionária, a celebração de uma prorrogação de uma concessão celebrado 20 anos antes do vencimento da que está em prática. Portanto, esta que está sendo em prática hoje, ela perdura até 2030 e já foi-lhe concedida a prorrogação de 2030 a 2060. O que é que a sociedade de Campo Grande, o consumidor, o cidadão campograndense, se vai ou se beneficiou, certo, para receber um presente desta extensão? Talvez agora é o momento que a Prefeitura possa informar a nós todos as razões que o levaram a prorrogar esta concessão. Essa é somente a discussão, procurador. Agora, sobre a questão de ordem, né, levantada, com os meus respeitos, mas já foi acusado ontem pelo nosso gabinete o recebimento disso, e seria a resposta que eu estaria dando, até por respeito e satisfação aos senhores que requereram a retirada do processo. Me permite, conselheiro? Claro. Eu me vejo na obrigação de prestar alguns esclarecimentos. A matéria suscitada por Vossa Excelência agora é matéria de mérito, que não é o momento para ser apreciada. Existem duas questões de ordem diferentes. A questão de ordem, levantada pelo eminente advogado da Águas, é para se manifestar quanto aos fatos novos do processo, porque não foi intimado. Esse é um fato. E essa questão de ordem, pelo que Vossa Excelência explica agora, foi indeferida. A segunda questão de ordem, que é feita pelo MPC, é diferente. O artigo 44 do Regimento, parágrafo 5º, diz o seguinte: o presidente da sessão retirará da pauta o processo em relação ao qual foi preterida formalidade essencial. E a manifestação do MPC é formalidade essencial. Perfeito. O processo não pode ser apreciado sem a manifestação do MP. Entendo, doutor João Antônio, se me permite, que a sua colocação enseja eu entender que o senhor pediu vista, na verdade, do processo, porque ainda não foi finalizado o seu estudo, a sua... Ainda mais reconhecido pelo próprio conselheiro relator, o interesse público presente. Então, Presente o interesse público, ainda mais se justifica a preocupação do Ministério Público de Contas no seu exercício de monojurisdicional. Até porque o Ministério Público, em hipótese nenhuma, pode abdicar de sua subalterna penitência ao direito e perquirições às retilíneas sendas da lei. Nessa circunstância, eu reafirmo e concordo com Vossa Excelência que Vossa Excelência, retirando o feito de pauta, automaticamente ele será... Eu me dou por satisfeito aqui no texto do parágrafo 5º, por entender que não pode ser preterida a formalidade essencial, como é a manifestação do MP. Em função disso, peço vênia aos demais pares para deferir a retirada do processo
para ouvir o Ministério Público de Contas para depois retomar o julgamento do processo. Superada essa situação da questão de ordem, vamos voltar à pauta regimental para apreciar os processos aqui constantes. Processo sobre a relatoria do eminente conselheiro Ronaldo Chadi, dos quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre conselheiro relator Ronaldo Chadid, nos feitos a cargo de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus respectivos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor conselheiro substituto Dr. Célio Lima, servidores deste tribunal. Os feitos a cargo desta relatoria são os seguintes: iniciando pelo processo 2278 de 2021, referente às contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Vinhema, do exercício financeiro 2020, de responsabilidade da ex-secretária Mari Midori Sassada Crivellaro. Acompanho os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e, considerando as razões apontadas no voto, proponho a este egrégio plenário que as contas sejam declaradas regulares. Voto no mesmo sentido do processo 1847 e no processo 1848, ambos de 2022, referentes, respectivamente, às contas de gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Angélica, do exercício financeiro 2020, de responsabilidade do ex-prefeito Roberto Silva Cavalcante, e as contas de gestão do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos de Bataguaçu, do exercício financeiro 2020, de responsabilidade do ex-prefeito Pedro Arley Caravina. Por fim, processo 9.604/2020, referente às contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Aral Moreira, do exercício financeiro 2018, de responsabilidade do senhor Alexandrino Arévalo Garcia, prefeito à época. Acompanho os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e, considerando as inconsistências apontadas no voto, proponho a este egrégio plenário que as contas sejam declaradas irregulares, em razão das divergências contábeis e da intempestividade da remessa da prestação de contas, seja aplicada a multa em valor correspondente a 51 fermes ao senhor Alexandrino Arévalo Garcia, recomendando ainda ao atual responsável pelo fundo que adote medidas para prevenir, nas próximas prestações de contas, as falhas apontadas. Os resultados dos julgamentos de todos os processos deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros? Gerson Domingos. Com o relator. Márcio Monteiro. Com o relator. Flávio Caiati. Acompanha o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Senhor presidente, em relação aos processos ora relatados pelo excelentíssimo senhor conselheiro Ronaldo Chadid, eu vou me julgar impedido por já ter me pronunciado nos referidos feitos. Será observada a sua manifestação. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que neste ato, em substituição eventual, serão lidos pelo conselheiro substituto Célio de Oliveira, mantendo-se inalterado o relatório e o posicionamento expressado, com a respectiva responsabilidade de voto, assinado pelo conselheiro relator originário ausente. Consulta o conselheiro substituto Célio de Lima se haverá a leitura dos votos em bloco ou acontecerá algum destaque. Em bloco, senhor presidente.
Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas para a emissão dos seus pareceres. Senhor presidente, senhor relator, conselheiro substituto Célio de Lima, nos feitos a cargo de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro substituto Célio Lima para a apresentação dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, doutor João Antônio, servidores desta corte, demais presentes. Passo a leitura dos processos do conselheiro relator originário. Relata inicialmente o processo 5.730/2016 da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, que tem como responsável a senhora Nilceia Alves de Souza, ex-prefeita, e por objeto a prestação de conta anual de governo de 2015. E voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Nilceia Alves de Souza, já qualificada, sem prejuízo da apreciação dos demais atos praticados no mesmo período, e pela recomendação ao atual responsável pelo órgão para que observe com mais rigor as normas aplicáveis à contabilidade pública, principalmente o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, no tocante à elaboração e publicação das notas explicativas, junto às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Voto no mesmo sentido no seguinte processo: número 7.109/2017, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, que tem como responsável a senhora Nilceia Alves de Souza, ex-prefeita, e por objeto a prestação de contas anual de governo de 2016. E, por último, o processo número 5.979/2013, do Fundo Municipal de Saúde de Itaporã, tendo como responsável o senhor Wilson Gentil, gerente municipal de saúde à época, e por objeto a prestação de contas anual de gestão de 2012. Voto pela irregularidade da prestação de contas anual de gestão, sem prejuízo da apreciação dos demais atos praticados no mesmo período. Pela aplicação de multa de 40 ofermes ao responsável, em razão da escrituração de modo irregular e descumprimento de norma legal. E pela recomendação ao atual gestor para que observe com mais rigor as normas aplicáveis à contabilidade pública, principalmente quanto à ausência de documentos de remessa obrigatória para a prestação de conta e regularização do processo de elaboração de notas explicativas, atentando-se à obrigatoriedade de elaborar e publicar de forma conjunta as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos do conselheiro substituto Célio Lima. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros? Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Márcio Monteiro. Com o relator. Flávio Caiate. Acompanho o relator. Aprovado ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Márcio Monteiro, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Márcio Monteiro, nos feitos a cargo de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Márcio Monteiro, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto Célio de Lima de Oliveira, senhor Procurador-Geral de Contas, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 2.411/2018, referente às contas de gestão do Instituto do Meio Ambiente de Dourados, exercício de 2017, sobre a responsabilidade de Fábio Luiz da Silva, diretor-presidente à época, no qual voto pela regularidade com ressalva das contas, em razão da ausência de notas explicativas, juntamente com a demonstração contábeis e do não preenchimento do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanente do anexo 14. Por fim, o processo 2.454 de 2021, referente às contas de gestão da Câmara Municipal de Ponta Porã, exercício de 2020, sobre a responsabilidade de Rony Lino Miranda, presidente à época, acompanhando os posicionamentos da Divisão de Fiscalização, da Auditoria e do Ministério Público de Contas, voto por sua regularidade. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros? Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Flávio Caiate. Com o relator. Célio de Lima. Exceção do processo
24/11/2018, que já me manifestei no feito, demais acompanho o relator. Acolhida a sua observação, aprovado por unanimidade, é o expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Flávio Caiati, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta, eminente relator, se deseja relatários em bloco, se haverá algum destaque. Blocos, presidente. Com a palavra o Procurador-Geral de Contas para a apresentação dos pareceres. Ilustre senhor conselheiro Flávio Caiati, nos feitos a carga de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Flávio Caiati, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, demais servidores do tribunal, meu bom dia. Os processos da minha relatoria voto da seguinte forma: processo 10.998/2017, prestação de contas anual do governo do município de Jataí, exercício financeiro 2016, sob a gestão do senhor Arilson Nascimento Targino, ex-prefeito de Jataí. Voto pela emissão do parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo pelas razões expostas no voto. Processo 4.544/2016, prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Jataí, exercício financeiro 2015, sob a gestão do senhor Francisco Alves de Araújo, ex-presidente da Câmara. Voto no sentido de declarar a irregularidade da prestação de contas pelas razões expostas no voto. Aplicar multa no valor de 60 UFERMs em decorrência do registro irregular das contas públicas, pela não retenção da contribuição social para o INSS e pelo não recolhimento da parte patronal sobre a folha de pagamento da maioria dos vereadores. Processo 2271/2018, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Bodoquena, exercício financeiro 2017, sob a gestão da senhora Silen dos Anjos Sales Iori, ex-secretária de Assistência Social de Bodoquena. Voto no sentido de declarar regularidade da prestação de contas. Processo 14.697/2021, apuração de responsabilidade pelo não envio eletrônico do orçamento do programa do município de Anaurilândia, referente ao exercício financeiro 2021, sob a gestão do senhor Edson Stefano Takazono, prefeito de Anaurilândia. Constatado o envio intempestivo dos documentos, voto pela procedência da apuração de responsabilidade e pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs ao responsável. Nada mais tendo a relatar e votar, solicito a comunicação dos julgamentos nos termos da Lei Complementar 160/2012 e do regimento interno desta Corte. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, os conselheiros Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Márcio Monteiro. Com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima. Com o relator. Aprovados ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para a breve comunicação. Senhor presidente, se me permitir. Com a palavra, o eminente conselheiro Gerson Domingos. Uma questão de esclarecimento, senhor presidente, o fato quanto ao processo estava em pauta e retirado por solicitação do ilustre advogado aqui representando a empresa Águas de Guairoba. Só comunicar que, nesse período, quando nós discutimos o solicitar pedido de vista, as alterações feitas nesse processo, todo o encaminhamento já de conhecimento de todos nós que votamos isso. Como obrigação, e o regimento nos assim dizia, da necessidade da intimação, então, do ex-prefeito, na época, Nelson Andrade Filho, e no que foi feito. Recebido as informações, então, do ex-prefeito, nós não alteramos absolutamente nada em relação ao voto proferido anteriormente.
Essa razão, talvez, que não tenha sido encaminhado o conhecimento para que o Ministério Público pudesse reavaliar. Mas eu vou tentar conter aqui a minha indignação, né, quanto à ousadia, né, de uma empresa que presta serviço à sociedade, Campo Grande, e quando cabe a nossa atribuição, fiscalização dos atos públicos, né, do dinheiro público, no caso a Prefeitura de Campo Grande, eu não preciso ir muito longe para ver que o processo é de 2000, a celebração. Há uma manobra permanente e inconstante, senhores conselheiros, senhor auditor aqui presente, servidores dessa casa, da disposição e a vontade de que nós possamos exercer o nosso papel de julgador. Estou dizendo em relação a este processo. 2010, doutor Célio, o senhor não pensava nem vir para Mato Grosso do Sul. Há uma concessão, prefeitura anterior, doutor André Puccinelli, um direito jurídico pertinente, concedeu a essa empresa, outra empresa, na época se alterou, razão social, se negociou, não importa essa questão, é uma concessão de 30 anos, que é um procedimento normal. Foi em 2010, havia 10 anos já em prática desta concessão. Há uma celebração de uma prorrogação desta mesma concessão por mais 30 anos, a perdurar a partir de 2030. Quer dizer, 20 anos antes do vencimento desta concessão do contrato, já se prorrogou. Qual é a indignação deste conselheiro? O que justifica, senhores conselheiros, senhor doutor João, o que justifica à Prefeitura de Campo Grande a importância ou a necessidade de uma prorrogação, de uma elasticidade tamanha de uma prestação de serviço, quanto aos benefícios que talvez a cidade tenha recebido, e nada mais é a minha medida, a minha decisão, de perguntar à Prefeitura de Campo Grande o que é que Campo Grande recebeu de melhoria que justificasse um presente desse tamanho. Eu brinco, às vezes, que eu não consigo dimensionar quais obras, que benefício, quais vantagens, porque não é para a Prefeitura. Esses benefícios é a nós, consumidores, e que pagamos pela água que nos é fornecida. Portanto, muito mais com o direito de questionar, como aqui questionados fomos, pela Águas de Guairoba, o direito é do cidadão, do consumidor, que as taxas são alteradas com a autorização da Câmara de Vereadores, a sua atribuição, mas jamais se perguntou e se discutiu o tamanho desse presente e as razões do qual levaram à celebração desse contrato, dessa concessão. Doutor João, 20 anos num papel dentro do Tribunal de Contas me faz sentir um mau cheiro desta concessão desse contrato. O senhor nada mais fez do que suas atribuições como procurador, na prática do direito. O senhor é um profissional disso, reconhecido principalmente pela minha pessoa, do tamanho da sua competência. É indiscutível, como é dos demais conselheiros, como é dos servidores desta casa. Mas a pergunta fica no ar. O que leva a uma celebração de um contrato, de uma concessão, 20 anos antes do seu vencimento, a prorrogação para mais 30 anos? Quando eu suspendi por uma liminar, para analisar melhor esse processo, a Águas de Guairoba provocou uma situação, uma movimentação popular, e eu recebi mais de 30 presidentes de bairro. É a atribuição deles. Havia algumas obras e eles ameaçaram a paralisação dessas obras em decorrência da medida deste conselheiro, que me é cabível. Eu não estava impedindo qualquer ação por parte da concessionária
dentro das suas atribuições, mas provocar a população e a sociedade que viesse aqui a essa casa, e eu os recebi e fiz um questionamento. Quais são os valores contratados, Prefeitura e Águas de Guairoba, para justificar esta prorrogação da concessão? Me trouxeram os números. Era 4 milhões de reais. 4 milhões de reais as obras que estavam sendo executadas com a ameaça de paralisação por conta de uma medida do conselheiro Gerson. Coincidentemente, a Águas de Guairoba publica no Diário Oficial o seu balanço do ano. E não são números meus, deles. Eles publicaram uma receita bruta de 500 milhões de reais. Publicaram um lucro líquido de 180 milhões de reais. Vou tentar fazer uma matemática rápida, isso dividido por 12 significa 15 milhões de reais mês. Dividido isso por 30 dias, 500 mil reais dia de lucro. Parabéns à empresa. Boa qualidade de serviço. Porém, não justifica uma obra de 4 milhões de reais que, se comparar, são 8 dias de lucratividade da empresa somente para justificar a prorrogação de uma concessão para mais 30 anos antes do seu vencimento, 20 anos antes do seu vencimento. A Prefeitura de Campo Grande recebeu um benefício de 50 e poucos milhões em obra e 20 e poucos milhões de reais depositado nas contas, no cofre da Prefeitura, vamos chamar de 70 milhões. Isto é uma compensação por um presente dessa extensão? Ok. A minha decisão aqui, por fim do voto, devolvendo isso para a Prefeitura, me explique melhor, não para mim, mas para os senhores conselheiros, auditores, ao Ministério Público, as razões e as justificativas que levam à celebração de um convênio dessa envergadura. Eu só quero que meu Malbatarran ressuscite e que nos apresente uma matemática convincente de que nós vamos decidir favoravelmente a celebração desse contrato, desse convênio, dessa concessão. Senhor presidente, todo respeito em relação à liturgia do poder e ao que cabe juridicamente nas solicitações do profissional da prática do direito. Mas, antes de mais nada, eu sou campograndense. Eu tenho um sentimento por essa cidade. Eu tenho a obrigação de cuidar de cada cidadão campograndense naquilo que mexe no seu bolso. Qual é o benefício, eu quero saber, e não vou me quietar enquanto não convencido for, ou melhor, a sociedade de Campo Grande dizer, estamos convencidos e se faz necessário este tipo de ação política entre a Prefeitura e uma empresa. Eu quero a liberdade, se estamos já no encerramento do ano, de que eu faça uma solicitação ao meu amigo, que eu considero como irmão procurador, devolvendo o processo, o trâmite jurídico normal, celeridade. Se esquecer de tudo que temos, certo, de importante, nada mais importante do que o bem-estar da população campograndense, o resultado, num parecer, seja ele como, na sua interpretação, assim for. De toda a tramitação dentro desta casa e aqui na pessoa de todos os servidores representados pelos senhores, certo? Um empenho para que em pauta seja colocado o mais breve possível e a gente possa discutir isso em relação ao seu mérito. Quero a liberdade, senhor presidente, de eu convocar, a partir do ano que vem, a sociedade campograndense para debater isso na nossa casa, porque o problema está aqui dentro do Tribunal de Contas. Não é mais uma ação política. Eu vou embora e vou terminar este ano ainda indignado, com 20 anos um papel mal cheiroso na minha sala. E eu quero pedir aos senhores a compreensão de que isso seja retirado de uma vez por todas com uma decisão, certo, da compreensão dos senhores, dos meus pares
e dos servidores dessa casa. Não pode permanecer e não dá mais para ficar desta forma, processos mal cheirando dentro dos nossos gabinetes e, por interferência, talvez, política, não é uma afirmação, de não entender que é importante um resultado mais esclarecedor quanto às questões do que nós discutimos num pedaço de papel elaborado pela conjuntura de um todo do nosso tribunal, uma melhor investigação, uma melhor avaliação, certo, em relação a essa prorrogação desta concessão. Desculpe o desabafo, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor João, senhores servidores da casa, mas eu, como campograndense, como sul-mato-grossense, como cidadão brasileiro, eu não posso permitir manobras desta envergadura dentro dos conceitos que cabe a mim, dentro dos meus princípios, como homem e, nesse momento, como magistrado, como julgador. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa a extensão do meu desabafo, mas eu não dormiria, não esta noite, mas o ano que está por terminar, convencido de uma manobra jurídica desta forma, tentando talvez até diminuir as minhas prerrogativas. Não por parte de Vossa Excelência que concedeu, senhor presidente, mas por esta manobra política que me enoja. E isso realmente me faz mal. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada.